dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Elinei. Hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e como começar a utilizar uma tabela que vai fazer contagem automática, gráfico automático para a gente, de hipóteses de leitura e escrita e hipóteses numéricas também. A minha finalidade é unicamente pedagógica, didática, de divulgação, de compartilhamento de conhecimento entre professores. Não tenho qualquer fim lucrativo ou comercial. Nós vamos começar com o nosso link. Esse é o link de compartilhamento. No seu navegador de internet, você vai colar esse link na barra de navegação, não para procurar no Google, é na barra de navegação. Ele abre para a gente a minha pasta do Google Drive. Não é para você clicar duas vezes no arquivo e começar a usar o arquivo ali. Você não vai ter permissão de editar esse arquivo. Esse é como se fosse o arquivo mãe, o arquivo original que todo mundo vai baixar. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito no arquivo e mandar baixar. O meu automaticamente já faz a verificação antivírus. Eu não sei se isso é do Google ou do meu computador, mas enfim, é assim. Escolhe aonde você vai baixar. No caso, eu vou colocar aqui de novo no Downloads. Uma vez baixado o arquivo, você vai no seu explorador de arquivos, clica com o botão direito no arquivo, essa parte é importante, o botão direito do arquivo não abre direto, e vai em abrir com. Por quê? Porque o ideal é abrir com Excel. No celular também dá para usar, mas abra no Excel. Vai ser um pouco mais difícil, porque a sua visualização ela vai estar menor, né? Você vai precisar de pôr mais um, não vai ver tudo ao mesmo tempo, mas é possível também, tá? De preferência no Excel. Uma vez aberto o arquivo no computador, geralmente aparece essa faixinha amarela aqui que não vai te permitir editar. Por quê? É um modo protegido para você verificar se você fez ou não a varredura antivírus. Qualquer que seja a fonte do seu arquivo, faça essa varredura. Eu já fiz, vamos habilitar a edição. Habilitada a edição, a primeira coisa super ultra legal desse arquivo aqui é que a hora que você for preencher o cabeçalho do seu arquivo, ele vai mudar nas três páginas. Vou mostrar para vocês as três páginas. Nós vamos visualizar a impressão e você vai ver que ele já está configurado para três páginas. Na primeira página, a tabela. Segunda página, hipóteses de leitura e escrita. E terceira página, hipóteses numérica, tá bom? E aí, se você der zoom aqui, você vai ver que está configurado bonitinho. Na visualização não aparece tão bonitinho, mas deve sair impresso assim, bonitinho. Então, voltando na edição. A primeira coisa do nosso arquivo, não esqueçam, geralmente a gente esquece, edita o nome da escola. E aí eu ainda não aumentei o zoom para eu mostrar uma coisa super legal para vocês. Você vai clicar duas vezes aqui onde aparece o nome da escola Vamos Aprender e vai editar como for sua preferência. Eu vou colocar MF Emília Ferreiro. Altera o ano também. Então, esse ano aqui é 2026 para 2026. Uma vez que você dá Enter, ele já está mudando o nome da escola nas três páginas, tá? Altera o ano que você está dando aula. Esse ano eu estou com o quinto ano, letra B. Eu sou a professora Linei, tá? Se você for professor, você pode ou não tirar o azinho ali de professora. Isso dito, ele alterou ali nas outras duas páginas também. Então, que hipóteses que a gente vai pôr aqui? Hipóteses de leitura e escrita nas colunas primeira, segunda, terceira e quarta. E hipóteses numéricas nas colunas 1, 2, 3 e 4 de algarismos romanos. Para editar o nome da criança, clica aqui na célula onde seria o nome dela, aqui ó, número 1, na frente do número 1, você clica e digita criança, dá Enter. Criança de nome completo, como você preferir, como forem as crianças da sua turma, tá bom? E olha que legal, a hora que eu vou preencher aqui na primeira sondagem, eu vou colocar exatamente o que está lá na legenda. Preste lá para a hipótese P.S. Olha o que vai acontecer quando eu der Enter. Ele vai deixar colorido
e ele também vai já alterar o gráfico. Vocês estão vendo aqui? Vou aumentar o zoom para vocês verem melhor. Então, aqui na minha tabela, na primeira parte da tabela, eu coloquei PS, P.S. Não coloque PS sem os pontos. Na hora que você está em Enter, ele automaticamente muda para OFF. Por isso que tem os pontinhos ali. E tanto faz se você coloca maiúscula e minúscula, só minúscula, ou se você coloca tudo minúscula. Ele vai considerar desde que o texto seja o mesmo. Então, aqui na tabela, ó, já ficou vermelhinho. E olha só o que aconteceu lá na segunda página. Ele já alterou aqui na contagem. Então, na primeira sondagem de leitura e escrita, eu tinha 3 crianças com hipótese pré-silábica. E ele já alterou também aqui, ó, no gráfico. Já subiu para número 3 aqui, tá vendo? E ele também vai mudar automaticamente aqui o eixo quantitativo do gráfico, conforme a gente for colocando as crianças, colocando as hipóteses das crianças, né? Então, ó, silábico sem valor sonoro, silábico sem valor sonoro, S, S, V, S. Vocês estão vendo que tanto faz se é maiúscula ou minúscula, ele vai considerar a mesma coisa, tá? Essa história de maiúsculo ou minúsculo é para senha que faz diferença. Para isso aqui não faz diferença. Silábico com valor sonoro, silábico com valor sonoro, uma criança alfabética. Ó, se colocar só AL, ele não conta. Tem que colocar ALF, ALF. Vamos ver o que acontece se eu colocar ALF ponto. Também ele não conta. Você viu que não ficou colorido? Então, se não ficou colorido, ou eu digitei errado ou eu digitei na coluna errada. Por exemplo, se eu colocar PM de pré-numérica aqui na primeira coluna, ele não vai colorir nem contar. Então, não, você deu Enter, não coloriu a célulazinha, significa que ou você digitou errado ou você está colocando na coluna errada, tá? E aí a gente corrige, não tem problema. Uma dica importante que eu faço com os meus arquivos: grava o arquivo. A hora que você for alterar, você vai em salvar como, e aí você altera o nome desse arquivo. Então, 2026, vamos colocar o mês de hoje. Hoje é mês 4, dia 21. Por quê? Porque aí você vai ter o seu arquivo original, o seu arquivo com as primeiras alterações. E se você fizer absolutamente tudo errado, não deu certo de jeito nenhum, não sei como voltar, você recupera o primeiro arquivo, tá? E aí depois você deleta os arquivos desnecessários e tal. Importante também, silábica alfabética tem que ser S.A. Nessa tabela aqui, em outras tabelas são outras maneiras. A hora que acontece se eu colocar SA, ele vai automaticamente corrigir para AS. Essa é uma opção de autocorreção. A gente precisaria de mais tempo para parar de fazer isso. Agora eu vou dar um pause para eu terminar de preencher aqui. Já volto. Então, eu inseri aqui a hipótese das 20 crianças, porque o ideal são 20 crianças no Fundamental 1. E agora eu vou colocar as hipóteses numéricas. Então, as hipóteses são pré-numérica, numérica inicial, numérica falada 1, numérica falada 2 e numérica posicional. Olha só quais são as legendas. PN para pré-numérica, NI para numérica inicial, NFI para numérica falada 1, NFII para numérica falada 2 e NP para numérica posicional. E aí eu vou terminar de preencher aqui, só um segundo. Terminei de preencher aqui a primeira sondagem de numeração também. Olha só, ficou tudo coloridinho. É uma outra escala de cores, são outras cores. Até mesmo o verde é outro tom de verde. E aí os daltônicos me perdoem, mas meus conhecimentos não chegam a tanto. E aí, olha que legal, eu preenchi aqui a número 1. Olha o que aconteceu na nossa tabela. A nossa tabela contou aqui. Para você verificar se está tudo certo, lembre o seu número de alunos. Então, aqui na primeira sondagem de leitura e escrita, ele detalhou quantas são as crianças pré-silábicas, silábicas sem valor e quanto é o total. O total é 20. Aqui de crianças, então deve estar certo. Olha lá no gráfico, que bonitinho que ficou. Eu fiz o gráfico assim por sondagem de cada hipótese, né? E olha lá, lembra que eu falei? Ele mudou aqui o eixo numérico, agora vai até 10, e ele mostra em cima de cada coluna a quantidade de crianças pela hipótese. Isso vai acontecer
tanto no gráfico das hipóteses de leitura e escrita, quanto no outro gráfico, que é de hipóteses numéricas. Então, olha lá a tabelinha também, deu o total de 20. E aqui também ele alterou o gráfico. Olha só, subiu para 10 o eixo numérico. Ele mostra a quantidade em cada coluna, tem a legenda. Aqui nós temos as observações, o que eu pensei que eu acho útil para minha turma. Destacar quais são as crianças com TEI, talvez algum detalhe, por exemplo, uma criança que ela tem lá um transtorno que ela está com uma idade mental de 3 anos, mas já tem 8 anos de idade biológica. Ela não vai se alfabetizar, dificilmente ela vai conseguir escrever o primeiro nome dela esse ano. Talvez no quinto ano ela alcance isso. Mas aí, quando a gente faz o gráfico aqui, quando a gente faz a tabela, parece que ela não avançou nada. Não é que ela não avançou, é que ela já é uma criança apontada ali com TEI. Outra observação que eu, enquanto profissional, acho importante é a criança com excesso de falta. A criança não vai para a escola, fica difícil da gente fazê-la avançar no aprendizado dela. O mínimo é frequentar a escola todo dia, porque dia de aula é dia de criança na escola. Então, eu aponto ali também crianças com excesso de falta, tá bom? Ah, eu não gosto dessas observações, quero fazer outras. Clica ali em cima de crianças de play, com play, clica 2 vezes e tira. Pode deletar, fique à vontade. Você pode simplesmente deletar o que está ali escrito ou escrever outra coisa, tá? E aí, lembrando, é uma planilha, não é uma página do Word. Então, você digite o que cabe aqui na célula. Está acabando o espaço da célula, vai para baixo, dá Enter para continuar escrevendo, tá bom? Isso é só um detalhezinho. Mas de básico é isso. Outra coisa que dá para editar, eu coloquei somente nos gráficos, aqui na tabelona. Eu acho que não coube, achei que não ia ficar legal, então eu coloquei ali na página dos gráficos para a gente inserir a data. Então aqui, ó, onde tem essa tabelinha de datas, aqui na primeira, clica 2 vezes e edita. Hoje é dia 21/04/2026. A próxima pode ser que seja. Vamos pensar num mundo ideal? Vamos pensar lá na segunda, no dia 21/06/2026. E você coloca conforme a sua realidade e a sua necessidade. Vou dar mais um pause, vou preencher aleatoriamente aqui as outras colunas para a gente ver como é que fica a tabela e o gráfico. Então, olha só, eu preenchi aqui meio que aleatoriamente, sem pensar em nenhuma turma específica. Só preenchi, brinquei um pouco aqui de preencher, como se algumas crianças tivessem avançado, outras não. Olha como ficou a nossa tabela. Ela vai ficar toda colorida. A própria tabela já fica colorida, assim você visualiza e já tem uma impressão ali de avanço ou não avanço das crianças, tá? E no gráfico, olha só o que acontece aqui no nosso gráfico. Nós temos a tabela já preenchida com a numeração aqui, já dá para ver pela tabela. E no gráfico a gente consegue visualizar a evolução da turma como um todo. Então, essa turma fictícia aqui começa com 5 crianças na hipótese pré-silábica, termina com 2 na hipótese pré-silábica. A hipótese alfabética, da primeira para a quarta sondagem, vai de 2 crianças para 8 crianças. A alfabética ortográfica vai de uma única criança para 6 crianças. Tá? Então, nós temos um gráfico aqui que a gente consegue visualizar a evolução da turma. E o outro gráfico é o gráfico da numérica posicional. A gente passa de 2 crianças com a hipótese numérica posicional para 11 crianças para a hipótese numérica posicional. 2 permanecem pré-numéricas, ok? E aí, quando a gente vai em arquivo e imprimir, coloca para ajustar para ver a página inteira, a gente consegue mais uma vez visualizar a tabela como um todo e visualiza ali os gráficos prontos para impressão. Então, por hoje acredito que seja só isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah, outra coisa, os meus e-mails de contato. Quero falar com a Linei. Quero falar com a Linei por algum motivo, para dizer que alguma coisa não deu certo, para sugerir melhorias,
qualquer que seja a finalidade. O meu e-mail atualmente é professora linei.ljb@gmail.com. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.